nós começamos a ver então a defesa da fé. Nós vimos na semana passada que a fé tem que ser defendida. Paulo disse: guardei a fé. Paulo falou sobre Abraão não enfraquecendo na fé. A fé então pode enfraquecer. E também falou com aqueles que estavam enfermos na fé. Então, quando eu não guardo a minha fé, ela se enfraquece. E quando a minha fé se enfraquece, ela fica doente. Entende o processo? Então, primeiro eu não guardo a fé. Aí ela vai enfraquecer. E enfraquecida ela vai ficar enferma. E aí, adeus vitória, adeus salvação. Porque sem fé nós não conseguimos combater os problemas, sem fé não conseguimos enfrentar as guerras, sem fé não há salvação. Por isso que a defesa da fé é uma coisa muito importante. Vamos lá. O Senhor Jesus disse, o Mateus descreve o que aconteceu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer algo sobrenatural, extraordinário. Multiplicou poucos pães e peixes para milhares de pessoas. E após isso, então, eles entraram no barco para atravessar. E eles se esqueceram de quê? De pão. E Jesus disse-lhes: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, religiosos. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Você vê uma coisa que é interessante, que acontece, que se a gente não vigiar, a gente vai ser pego várias vezes pelas armadilhas do diabo, pelas ciladas do diabo. Porque a nossa mente, a nossa natureza, ela está sempre querendo prevalecer. Sempre que acontecem coisas, a primeira reação é da onde? Da carne ou do espírito? Sempre que acontece alguma coisa inesperada, um problema, uma notícia, uma situação, sempre que algo inesperado acontece, diante de uma tentação, sempre a primeira reação é da onde? É da carne. Primeira reação é da carne. É coração, emoção, sentimento. Primeira reação é a gente reagir com aquilo que vai nos destruir. Porque se a gente reagir com a carne, se a gente reagir com a emoção, se a gente reagir com sentimento, a gente vai ser destruído. Nós seremos destruídos. E muitas vezes sem perceber. Muitas vezes sem ver. A pessoa só percebe que ela destruiu a fé dela quando ela está no fundo do poço. Quando ela está destruída, já caída, ela não conseguiu vencer os problemas, as lutas, dificuldades, caiu diante de certas coisas. Está sendo claro? Sempre a primeira reação. Por isso que o Senhor Jesus falou que nós temos que vigiar. Antes de orar, a gente tem que viver atento. Pedro falou: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está aí ao redor e tal. Então, o vigiar é uma coisa fundamental para guardar a fé. Se você não estiver vigiando seus pensamentos, suas reações. Se você não estiver vigiando seus pensamentos, suas reações, nós vamos cair nas ciladas do diabo. A gente vai ser enganado pelo coração, pelo sentimento. E vai reagir de forma destrutiva, achando que está cheio de razão, achando que está certo. Então nós temos que entender isso, a natureza humana está em nós. E nós temos que viver em constante vigilância e intimidade com Deus, comunhão com Deus, para podermos ouvir a voz de Deus. Na hora que vem a voz do diabo, diante de um problema, de uma situação, de uma injustiça, de algo inesperado,
se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não estiver desenvolvendo, cuidando da minha comunhão com Deus, eu não vou ouvir a voz de Deus, eu só vou ouvir a voz do diabo. E aí eu vou ficar onde? Onde eu vou ficar, gente? Na carne, no sentimento, vou ficar chorando, o medo vai crescer, o medo vai aumentar, o desespero, a ansiedade. Eu vou ficar na carne, preocupado, pensando, meu Deus, e aí adeus a fé. Adeus, fé. Então você vê que Jesus repreendeu os discípulos, nós vamos ler daqui a pouco, porque eles acabaram de ver o milagre de Jesus multiplicar os pães e os peixes. E agora eles estavam preocupados, achando que tinham esquecido o pão e que isso ia fazer alguma diferença para aquele que multiplicou os pães e os peixes. Está compreendendo? Sim ou não? Ficaram preocupados, ficaram com medo. E não trouxemos pão. E uma coisa tão pequena. Mas eles se preocuparam com aquilo. Quando a pessoa não está na fé, e não cuida da sua fé, e não está na comunhão com Deus, as coisas pequenas se tornam gigantes. E os grandes problemas começam pequenos, porque vão destruindo a fé aos poucos. Então nenhum de nós está seguro. Todos nós temos que nos vigiar constantemente. Você vê, um exemplo. O Bispo Macedo falou, há umas 3 ou 4 quartas, quando a gente estava fazendo o estudo, santificado o teu nome, falando do Pai Nosso. O Bispo Macedo começou a acontecer, nós tivemos uma perseguição muito forte, muito cruel contra a igreja em outro lugar, e o bispo ficava recebendo constantemente as notícias. Olha, fez isso, aquilo, aconteceu isso, aquilo, e isso e aquilo, e só notícia desgraçada. E a coisa piorando, e o bispo começou a ficar com raiva dos perseguidores, com raiva das pessoas que estavam criando aquela perseguição, e a injustiça era muito grande. A justiça estava indo contra a igreja e a favor dos injustos, que era uma coisa que até cego conseguia ver que estava havendo injustiça, e enfim. É uma coisa que está sendo feito um filme, um livro, porque Deus agiu de uma forma tão grandiosa, mas tão grandiosa, que vai ter que virar um filme. Amém? A reviravolta que Deus fez acontecer é igual lá da Bíblia de Daniel, de José, é uma coisa extraordinária que Deus fez. Mas enfim, então o bispo aos poucos não vigiou. Se o bispo Macedo, imagina a gente. Mas por quê? Porque é normal, você está vendo uma tremenda injustiça acontecer. Aliás, muitas injustiças acontecendo. E a injustiça não era contra o bispo, era contra a igreja. O povo da igreja estava sofrendo, as pessoas estavam sofrendo, os pastores no local estavam sofrendo. O evangelho estava sendo proibido de ser pregado. Estavam tentando calar a nossa boca. Então, uma perseguição que as pessoas tinham que se reunir escondidas, em casas, debaixo de árvores, escondidos para ler a Bíblia, para falar de Deus. Então é normal ficar com raiva. E o bispo não percebeu, e foi ficando com raiva das pessoas. E com raiva. E a situação só. Um dia, como ele, todo dia ele ora o Pai Nosso. Aí entra aquilo que a gente falou. Lembra que Jesus disse? Quando orardes, não useis de... Não é para ficar repetindo, que você não resolve, não chega a Deus. E olha que o bispo já ensinou isso para a gente, e ele não ora o Pai Nosso repetindo. Mas um dia ele se tocou, justamente porque ele não ora repetindo, ele faz daquela oração, as palavras dele é o que a gente tem que fazer. Quando ele disse, meu Pai, perdoe os meus inimigos, não, me perdoe como eu perdoo os meus inimigos. Opa, eu não estou perdoando, eu estou com raiva deles. Está entendendo? Todo dia,
meu Deus, todo dia eu estava orando, me perdoe como eu perdoo os meus inimigos. E eu não estou perdoando, eu estou com raiva deles. Naquele momento, quer dizer, caiu a ficha, caiu o entendimento. Então o bispo estava sendo levado pelo sentimento. A igreja ia perecer e o próprio bispo ia perecer. Mas a indignação dele tinha razão? Tinha. Estava coberto de razão. Só que no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual a gente tem que rejeitar, desprezar a razão humana. A gente tem que ir pela razão de Deus. As leis do mundo espiritual são diferentes do mundo que a gente vive. Naquele dia o bispo começou a orar por esses inimigos, porque ele sabia, muitos ele sabia quem era e sabia por nome. Começou a orar, começou a pedir. Meu Deus, abençoe eles. Quando ele ia orar, Senhor, me perdoe, porque eu perdoo eles. Eu perdoo fulano, Beltrano, Cicrano. Senhor, tem misericórdia deles. Em pouco tempo, aconteceu essa reviravolta que eu estou falando para vocês. Não houve interferência de política, não houve interferência de governo, não houve de ninguém. Foi 100% a mão de Deus. E o problema acabou. Amém? O problema acabou. Mas é uma coisa tão extraordinária. Foi resolvido de uma forma tão sobrenatural. E aí foi Deus dizendo, está vendo? Deixa comigo. Confia em mim. Confia em mim. Eu tenho condição, capacidade de resolver. Porque a princípio, a gente buscou ajuda de autoridades, de lideranças. E a gente foi buscando ajuda, porque era uma coisa injusta. E ninguém pôde fazer nada. Ninguém pôde resolver. Mas quando entregou tudo para Deus, Deus resolveu. Está dando para entender? Como é fácil a gente ser enganado? É fácil. Então se a gente vive assim, eu sou de Deus, eu já sou de Deus, eu estou na igreja, vai cair a todo tempo. A gente vai se arrebentar, vai se esborrachar. Por isso que a palavra de Deus ensina, a gente tem que vigiar. Quarta-feira, a gente fala tanto, não falte. Por quê? Porque é necessidade. Cada quarta-feira a gente vai ouvir alguma coisa, a gente vai receber alguma coisa. No mínimo a gente vai se alimentar, senão a gente vai se esborrachar. Não tem esse negócio, eu sou de Deus e pronto. Não, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo amanhã se eu continuar vivendo na fé e pela fé. Se a minha fé enfraquecer e adoecer, eu vou junto. Você compreende, gente? Isso é muito sério. Quer dizer, o bispo estava chegando, indo caminho à destruição. E com ele a gente ia junto. Mas porque há essa comunhão com Deus, porque há essa intimidade com Deus, Deus falou com ele. E se o bispo não tivesse na comunhão com Deus, intimidade com Deus, quem ia falar com ele? Quem ia querer dizer para ele? Ninguém, ele ia cair. Então se você tem comunhão com Deus, Deus vai falar com você. Ele fala. Ele vai falar, está errado. Ele vai guiar. Não é por aí, volta. Muda isso, muda aquilo, não faça assim. Comunhão com Deus é a coisa mais importante que tem. Dela depende tudo. Mas vamos lá. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, ó homens de pequena, sobre o não ter trazido pão? Quer dizer, por que ele falou homens de pequena fé? Porque eles estavam com medo de uma coisa tão pequena, que Jesus vai ficar bravo porque a gente não trouxe pão. Eu multipliquei os pães, eu posso tudo. Vocês pensam que eu estou aqui falando, que eu estou preocupado de uma coisa tão pequena? Então a fé fica pequena com a preocupação. E às vezes a pessoa também está vendo milagres, já viu milagres na sua própria vida, está vendo milagres todo dia acontecendo, coisas extraordinárias, como esse que a gente está mostrando esses dias, que tem que falar e falar muito, dessa senhora que pulou do 15 andares, mais alto que isso aqui, 15 andares, se esborrachou, se arrebentou toda, mas Deus não deixou morrer, porque ela ia aceitar, ela ia aproveitar a oportunidade. E está aí a senhora restaurada, curada. Deus é grande demais. E às vezes a gente recebe uma notícia pequena, um probleminha pequeno, e a gente já fica preocupado. Uma coisa pequena, e a gente fica preocupado.
Uma coisa pequena em casa, uma coisa pequena no trabalho, seja o que for, a gente fica preocupado. Nem com coisa pequena, nem com coisa grande. Porque muitas coisas podem ser grandes para a gente, mas não são nada para Deus. Sim ou não? Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Notícias ruins, problemas, a gente vai ter de todo dia. Todo dia. E cada dia pior. Cada dia pior. Por isso que eu nem assisto noticiário, mas não quero passar longe. Longe. Esses dias eu fui fazer reunião lá. E aí à noite, depois da reunião, aí o pastor ligou lá na notícia lá. Aí começou, matou o fulano, estripou o outro e não sei o quê, e passou por cima. Eu falei, que diabo é isso? Desliga esse negócio aí, rapaz. Está amarrado que... Só desgraça. Só desgraça. Aí vem notícia, depois vai vir notícia do país, do mundo. Olha, pode acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a economia. O que isso vai fazer pela gente? Vou perder tempo com essa porcaria. Então, se você ficar ligado às notícias do mundo, preocupado com o que estão dizendo, você vai afundar na sua fé. Você vai afundar. Porque eu tenho que querer o seguinte: eu posso evitar as coisas que vão acontecer no mundo? Você pode evitar? Se sair lá a notícia, a economia vai cair, vai afundar, e vai ter desemprego, e sei lá o quê, você pode evitar? Não. E se você ficar ouvindo e pensando, você vai ficar na fé ou preocupado? Então vai fazer bem ou mal? Bom, eu não posso mudar, eu não posso evitar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar bem com Deus. Porque se eu estiver bem com Deus, caiam 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. Bom, então eu não quero saber. Porque saber não vai mudar nada. Então eu quero estar bem com Deus e pronto com Deus. Porque se acontecer, então vai acontecer com os outros. Mas eu vou ficar de pé. Então não adianta a gente ficar querendo, antenado no que vai acontecer. Não adianta, sofrimento antecipado, ansiedade, eu não quero saber. Porque o que acontecer, mas se eu não souber, vai me pegar de surpresa. Não, a mim não vai me pegar de surpresa não, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Então o que acontecer vai pegar os outros. Mas a mim não. Essa é a fé que você tem que ter. Esse é o espírito que você tem que ter. Você não liga notícias. Bispo, odeio também notícias. Mas você está lá no seu trabalho e tem gente lá falando. Sim ou não? E eu ouvi falar que o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai não sei o quê, e vai cair, vai destruir. Inevitavelmente, na roda de amigos, família, você vai ouvir. Você tem que fechar a tua mente naquela hora. Se você não conseguir fazê-los mudar de conversa, se você não conseguir fazer, fecha a tua mente. Começa a glorificar a Deus, começa a orar no pensamento, nem ouve mais. Senhor, na tua mente, meu Deus, tudo isso aí pode acontecer para os outros. Para mim não, porque eu estou no teu esconderijo. Isso é defender a fé. Porque a dúvida faz o que com a fé? Enfraquece a fé. O medo enfraquece a fé. Então, tudo aquilo que vai me trazer medo e dúvida, ansiedade, insegurança, eu tenho que blindar, não. Na hora, imediatamente. Está amarrado. Comigo não. Por quê? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou do esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo, gente? Você é melhor que alguém? Mas você é do esconderijo do Altíssimo. Você tem a promessa. Você não é melhor que ninguém, mas você tem a promessa. Você tem a garantia do Altíssimo, que com você tem que ser diferente. O que destruiu o mundo não pode destruir você. Assuma essa fé. Então quando você vive assim, você vive se policiando. Alguém faz o mal? Não. O diabo quer usar essa pessoa para tocar na minha fé, para mim ficar com mágoa. Aí ele toca na minha fé, toca na minha alma. Não. Deus abençoe essa pessoa. Então é uma vigilância constante contra notícias, contra pensamentos, sentimentos, contra tudo. Porque você vê o que Jó falou lá atrás. Era um homem temente a Deus, fiel a Deus, temente, se afastava do mal, do pecado. Mas ele deixou entrar um medo nele. Nós já vimos aí algumas quartas. Não foi assim? E depois que ele se perdeu tudo, ele disse, o que eu temia me sobreveio. Então ele
vivia com medo. E o medo se tornou realidade, porque sua fé enfraqueceu. E ele também não conhecia Deus. Então, esse é o problema, é assim que o diabo age. Você vê o sacerdote Zacarias, que nós falamos esses tempos. Está escrito que ele era um homem temente a Deus, fiel a Deus. Mas a fé dele adoeceu e morreu e ele não sabia. Parou de sonhar, como nós vimos, né? Um anjo desce para ele e fala assim, suas orações foram ouvidas, você vai ter um filho. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Ele já tinha morrido na fé. Morrido na fé. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, fiel a Deus, temente a Deus, mas com respeito à fé, ela já morreu na fé. E aí, com o passar do tempo, ela corre um sério risco de perder até a salvação. Porque morreu na fé, todos os problemas vão vencer essa pessoa. E quem é que vai aguentar viver apanhando dia após dia após dia, perdendo para os problemas todos os dias? Você está entendendo, gente? Então, temos que guardar a fé, defender a nossa fé. Isso é muito importante. Então, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Doutrina dos fariseus. É isso que o Senhor Jesus orienta que a gente tenha cuidado também. Não é só o diabo com problemas, mas as religiões também. As religiões também trazem muita confusão. As religiões trazem muito engano. Como semana passada a gente falou, vou colocar no YouTube hoje, se você perdeu, quiser ver de novo, sobre a graça, como a religião distorce a graça de Deus, para que as pessoas acreditem que então estão salvas e não correm mais risco, não se preocupem mais com a salvação e percam a salvação. Então nós falamos algumas coisas do leite falsificado, né? Leite falsificado, que é isso? A semana passada. Então as religiões que trazem muito engano. Logo após um dos vários confrontos entre o Senhor Jesus e os religiosos da época, ele aproveitou a situação para ensinar os discípulos uma importante lição sobre guardar a fé. Ter cuidado com o fermento das falsas doutrinas que tentam corromper a fé cristã. Jesus usou o fermento para ilustrar como falsos ensinamentos penetram na igreja e destroem os incautos. Assim como o fermento se espalha por toda a massa e faz o pão crescer e parecer bonito. Para que se usa o fermento no pão? Cadê as vó? Agora sumiu tudo, né? Para quê? Alguma coisa a mais? Assim como o fermento se espalha por toda a massa e faz o pão crescer e parecer bonito, mas não acrescenta valor nutricional. Para a saúde não muda nada. As doutrinas diabólicas também se espalham rapidamente entre os cristãos, porque sempre trazem algum apelo atrativo. Então é o fermento no meio das religiões, né? São coisas que não estão na Bíblia. São pensamentos que não estão na Bíblia. Pensamentos que não vêm de Deus, mas que são atrativos. Então, o diabo faz muitos líderes pensarem assim. E hoje existe coach para líderes evangélicos. É o fim do mundo mesmo. É o fundo do poço do evangelho. É o fundo do poço do evangelho. Existe hoje coach que dá
palestra para líderes evangélicos, ensinando os líderes evangélicos como encher as suas igrejas. Espírito Santo, dá licença um pouquinho, que eu vou me consultar aqui com esse coach, que ele vai me ensinar o que fazer. Eu estou falando besteira? Tem ou não tem? Aí ensina a agradar, tratar como cliente. O cliente sempre tem. O que o cliente quer? Bom, se está na Bíblia ou não, deixa a Bíblia um pouquinho de lado, porque a gente tem que agradar o cliente. Então, tratar como cliente e pegar coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. Não, bom, carnaval, poxa, o carnaval leva uma multidão. Vamos trazer o carnaval gospel. Sim ou não? Jovem gosta de balada. Opa, vamos encher a igreja de luz, jogo de luz e vamos descer a balada. Sim ou não? O louvor tem a sua importância, mas não é o que a gente vê hoje. A gente vê em todo o ministério do Senhor Jesus, 3 anos, uma única vez Jesus cantou um hino. Uma vez. Se o louvor fosse assim, como dizem, Jesus iria cantar todo dia, cantar um louvor. 3 anos, uma única vez Jesus cantou um hino. O louvor tem a sua importância, mas ela está distorcida. Então hoje isso não é mais louvor, é balada evangélica. Para quê? Para provocar emoção, porque os jovens adoram emoção. Adoram emoção. Então, para não perder o jovem para a balada lá de fora, então a gente segura na balada aqui dentro. Até uma hora que a depressão, o desespero, a angústia, a perturbação, o pecado explode dentro deles e aí nem balada evangélica segura mais. Você está entendendo o que é o fermento dos fariseus? É isso aí. Coisas que parecem bonitas, atrativas, mas não está aqui. Não está aqui. Os fariseus eram uma facção judaica que exigia o cumprimento rigoroso da lei e as tradições orais dos seus antepassados. Então, eles eram rigorosos na lei e tradições. Muitas coisas que não estavam na lei de Deus, mas era uma tradição. E eles firmavam a tradição. Por exemplo, só um exemplo. Sim, é difícil a gente dar exemplos sem querer achar que está falando mal. Mas a gente tem que... Dá para entender, não dá? De forma alguma a Igreja Universal é a melhor, é a mais certa. Nunca falamos, nunca pensamos assim e não pensamos assim. Mas quando eu comecei na igreja, e eu e a minha família, eu tinha 16 anos, a gente foi para algumas igrejas, tinham igrejas que era assim, lei, mulher não usa calça, mulher não usa batom, mulher e mais algumas coisas. Quem é mais antigo sabe, sim ou não? Essa mesma igreja hoje pode tudo, sim ou não? Hoje pode calça apertada, agarrada, calça balão, né? Tá quase explodindo. Pode batom, pode tudo. Por que que mudou? Porque aquilo que era imposto não vinha, não vinha de Deus. Vinha de costume da religião. Você está vendo o perigo? Que é o que o Bispo Macedo fala. Tudo que você aprender, tudo que você ouvir, você tem que conferir na Bíblia. Na Bíblia. Na palavra de Deus. Então você vê um exemplo claro. Então era uma igreja rigorosa, uma igreja que muitas doutrinas, hoje acabou, não tem mais nada. Pode tudo, até além da conta. Bom, então se fosse uma vontade de Deus, então agora eu faço a vontade do diabo. Então usar calça era do diabo, usar batom era do diabo. Então hoje eu estou fazendo a vontade do diabo? Não, porque era doutrina de igreja.
fermento dos fariseus. Aí o tempo passa para não perder os jovens que nasceram na igreja, para não perder para o mundo, então vamos permitir. Não está na Bíblia mesmo, então. Não sei se eu me faço entender. Está ficando claro? Como que a gente tem que cuidar, que vigiar? Porque tem muita coisa que tem sido falado que não está aqui não. Ou está distorcido, ou é coisa daquela religião. Já os saduceus reconheciam apenas a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, como a única autoridade divina e rejeitavam a ressurreição. Eles faziam parte da elite governante da época, com responsabilidades religiosas e políticas conectadas ao templo. Então, até aproveitando também, né, que às vezes muita gente tem dúvida. Você vê que eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, não aceitavam o resto. E aí muita gente pensa que a Bíblia evangélica e a Bíblia católica são diferentes. Às vezes a pessoa vem do catolicismo, como eu vim, e ela ouve coisas que ela nunca ouviu na vida. Ela lê coisas que ela nunca leu na vida. E aí ela pensa assim, essa é a Bíblia evangélica. Não, a Bíblia é uma só. A diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica é que a Bíblia católica ela tem 6 livros acrescentados pelo Papa. Só isso. Eles acrescentaram, colocaram a mais. O resto é igual. Então, se você nunca leu isso, não é porque a nossa Bíblia é diferente da sua. É porque você não sabia que estava lá na sua Bíblia. Então, a Bíblia é única. Mas qual Bíblia é certa? A Bíblia católica ou a Bíblia evangélica? A Bíblia é única. É a palavra de Deus. Chama a atenção o fato de estes religiosos, apesar de manterem crenças conflitantes entre si, se unirem para atacar Jesus e seus discípulos. Verificamos que o interesse deles era combater aquele governo, aquele novo grupo em ascensão, Jesus e seus seguidores, a fim de se manterem no poder. E as falsas doutrinas sempre foram uma arma predileta do diabo contra os cristãos. Mas, curiosamente, Jesus também citou um outro tipo de fermento e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Herodes não era um religioso, e sim um governante político. Seu medo era perder seu trono para aquele que estava sendo chamado de rei dos judeus. Ou seja, o Senhor Jesus também alertou seus discípulos a se guardarem das doutrinas e ideologias políticas que tentam infiltrar na igreja, a fim de formar grupos e dividir o corpo de Cristo. Cristãos devem moldar a sociedade e não serem moldados por ela. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Fique de pé, por favor. Você vê que nós chegamos numa época que até isso aqui a gente vê, né? Parece que hoje eu ouvi falar que tem igrejas que tem sala VIP. Sala VIP. Quem tem condição, quem é artista e tal, lugar de honra. Aqui. Contrariando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um mundo em que hoje você tem igreja para tudo que você quiser. Se você quer ser agradado,
Pode sair e pode procurar que você vai encontrar. Igreja que aceita o pecado, tudo que você quiser. Sim ou não? Que agrade, que afague o ego, tudo. Que é o contrário. Que o evangelho verdadeiro, ele não nos agrada, ele nos confronta para nos moldar. Jesus deixou muito claro: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, tem que se negar. Então o evangelho, ele confronta os nossos erros, as nossas falhas. Ele confronta posição social. Diante de Deus não tem grande, não tem pequeno. Ele confronta tudo isso. Mas os que não querem ser confrontados, querem ser agradados, chegamos numa época que é só procurar que vai achar. Verdade ou mentira? Aí é você que tem que raciocinar e cuidar da sua fé. Porque no evangelho, de fato, você vai ser confrontado muitas vezes. Muitas vezes você vai ser confrontado. Você vai ser contrariado. E se você entender que aquilo é o Espírito Santo para o seu bem, você vai crescer. Você vai ser moldado pelo próprio Deus. E vai crescer. E vai desenvolver a sua fé. Se você não entender, ficar com raiva, chateado, não aceitar, então você vai ser como os religiosos que estão sendo separados para o lago de fogo e enxofre. Deu para entender, gente? Semana que vem nós vamos continuar mais sobre a defesa da fé. Mais sobre esse leite falsificado que Pedro falou, que são esse fermento, essas falsas doutrinas. Tem muita coisa ainda para falar. E vamos ter a Santa Ceia semana que vem, inclusive. Feche os seus olhos, por favor. E avalie a sua vida nesse momento. Avalie bem sua vida. Porque o evangelho confronta, mas nunca despreza. Confronta, mas não despreza. Sempre a palavra de Deus vai puxar a orelha, vai chamar a atenção quando erramos, quando falhamos, ou com respeito aos erros, às falhas, aos modismos desse mundo podre. Mas o evangelho nunca despreza o que se arrepende. Então avalie a sua vida. Se você quiser ficar de pé, de joelhos, como sempre, fique à vontade, de forma que você possa realmente falar com Deus. Realmente pensar, se avaliar, se examinar. Aproveitar esse estudo, aquilo que tem sido falado. Para que você seja realmente uma pessoa forte. Tenha uma fé forte. Tenha uma fé inabalável. Então se avalie e fale com Deus.